A segunda vinda de Cristo é certa. As profecias acerca da primeira vinda cumpriram-se literal e rigorosamente. As profecias da segunda vinda de Cristo, que são mais abundantes do que da primeira vinda, estão se cumprindo e cumprir-se-ão à risca. O Senhor Jesus Cristo, depois de ensinar no templo, ia se ausentando do templo quando os seus discípulos chamaram sua atenção dizendo: Mestre, que pedras, que construções! O templo ampliado por Herodes era um verdadeiro palácio de mármore branco bordejado de ouro, tão belo quanto uma montanha de neve. E Jesus respondeu para eles: não ficará pedra sobre pedra. Então Jesus vai para o Monte das Oliveiras e os discípulos recorrem a ele perguntando: Senhor, quando acontecerão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então Jesus passa a falar com eles sobre os sinais do fim do mundo, da consumação do século, da sua segunda vinda. E o primeiro sinal que Jesus aponta: vede que ninguém vos engane. O engano religioso é o primeiro sinal eloquente de que Jesus breve voltará. Nós estamos vivendo esse tempo, talvez mais do que em qualquer outra época da história da humanidade. Todo dia surge uma nova religião, uma nova seita. Aqui no Brasil, um sociólogo brasileiro pesquisou e destacou que nós temos 102 mil CNPJs de igrejas. Multiplicam-se as igrejas, as seitas, as religiões no mundo. E tantas delas, e talvez a maioria delas, com viés completamente diverso da verdade de Deus. É um sinal claro, eloquente, de que Jesus breve voltará. Mas Jesus também falou que haverá guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. A história da humanidade é a história das guerras. Quanto mais o homem cresce no conhecimento científico, tecnológico, mais ele se especializa nas guerras. O maior orçamento das nações mais poderosas do mundo é com armas de destruição. Só no século passado fomos tomados por 2 guerras mundiais. A primeira com mais de 30 milhões de pessoas mortas, a segunda com mais de 60 milhões de pessoas mortas. É o século da truculência, do derramamento de sangue, evidência da segunda vinda de Cristo. Mas Jesus disse que haveria terremotos em vários lugares. E a terra tem sido sacudida por abalos sísmicos. Recentemente, a Venezuela foi fortemente atingida por um terrível, dramático terremoto. Só no século passado, nós tivemos mais terremotos do que nos outros séculos da história da humanidade. Claro, Jesus nos deu esse sinal. Mas ainda em terceiro lugar, Jesus disse que haveria fomes e pestilências em muitos lugares. A fome é subproduto das guerras. As pestilências atingem a humanidade, não apenas como quaisquer outros fenômenos, mas como sinais claros, evidentes da segunda vinda de Cristo. Recentemente, o mundo foi assolado por uma grande pandemia, a Covid-19. Nós temos mais de 8 bilhões de habitantes no planeta e 2 bilhões de pessoas ainda hoje passam fome no sentido de estarem desnutridos, sem alimentos necessários para uma vida plena e saudável. Sinal claro da segunda vinda de Cristo. Mas ainda o Senhor Jesus Cristo disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E nós estamos vivendo nessa sociedade corrompida, depravada, rendida à corrupção, à violência, à promiscuidade sexual, à ditadura do relativismo. E este é um fato que Jesus demonstra e demarca, que marcaria certamente a sua segunda vinda. Mas ainda mais,
Jesus disse que seríamos perseguidos por causa dele. E os cristãos seriam perseguidos, torturados e mortos por causa do seu nome. E é exatamente isso que nós estamos assistindo hoje. No século passado, foi o século que mais se matou cristãos em toda a história da humanidade. Nós vivemos hoje, enquanto você está assistindo esse vídeo, muitos irmãos nossos estão sendo presos, torturados e martirizados por causa da sua fé. Nós vivemos no século da cristofobia e isto aponta claramente para a segunda vinda de Cristo. Mas ainda Jesus disse, e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunhar todas as nações, então virá o fim. E este evangelho tem sido pregado, mormente depois do advento da internet, das mídias sociais. Enquanto você está me assistindo nesse vídeo, saiba disso, cerca de 100 nações estão recebendo este mesmo conteúdo, esta mesma mensagem. Nós temos janelas abertas para o mundo. Nós não estamos falando mais entre quatro paredes, estamos falando com conexões para o mundo inteiro. E isso acelera o cumprimento dessa profecia de Jesus. Os sinais são eloquentes, os sinais são evidentes. Precisamos ter olhos para perceber. Mas o Senhor Jesus Cristo disse ainda que a segunda vinda seria marcada por um tempo de abandono da fé verdadeira. O apóstolo Paulo reforça isso dizendo que este fim não virá sem que antes venha a apostasia e seja manifestado o homem da iniquidade. Apostasia no sentido de que aqueles que um dia professaram a fé cristã têm virado as costas para a fé cristã. A manifestação do homem da iniquidade é o anticristo. E o homem da iniquidade, na língua original, significa o homem sem lei, anomos. É o homem que não vai respeitar leis, é um ditador que virá e receberá toda a força e todo o poder de Satanás. E vai perseguir com tanta força e impiedade os cristãos, que diz a Bíblia, que muitos serão mortos. E todos os povos e nações da terra vão adorar o dragão e o anticristo, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Em outras palavras, Jesus não perderá nenhuma das suas ovelhas para o anticristo. Aqueles que são de Cristo preferirão a morte à apostasia. Então, esses sinais todos estão aí, claros, evidentes, eloquentes, apontando-nos um fato: breve Jesus voltará. A grande questão é, e você está preparado para a segunda vinda de Cristo? Nós não sabemos o dia, não podemos marcar a hora, mas nós podemos estar atentos aos sinais que Ele nos deu e vigiarmos, estarmos atentos para que este dia não nos pegue de surpresa. Jesus falou de 10 virgens. Elas eram parecidas, elas estavam se vestindo do mesmo jeito, elas estavam com as suas lamparinas, elas estavam todas esperando o noivo, mas na hora que o noivo chegou, 5 delas estavam despreparadas. Era tarde demais para se preparar. É necessário você estar pronto para a segunda vinda de Cristo, porque o dia de preparação é hoje, é agora, para que aquele dia não pegue você de surpresa. Mas então você possa aguardá-lo e esperá-lo e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.